Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Aqui estamos de novo na quarta-feira, na nossa manhã com Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre como melhorar nossa qualidade de vida, é o nosso pedido de oração, e também estaremos no capítulo 18 de Mateus. Meu bom dia para o pastor Roberto, meu bom dia para a Bruninha. Meu bom dia para a minha querida Ari. Eu estou sentindo sua falta aqui, Andressa, a Hanna, a Ariane. Ariane, estou sentindo sua falta, Ariane. Deus te abençoe aí, sentindo a sua falta, te dar um abraço em você. Bom dia para Camila, bom dia para Eliana, bom dia para Nina, bom dia para o Rogério e a Marluce. Deixa eu colocar aqui o meu aqui no Mateus. Deixa eu colocar minha Bíblia em Mateus capítulo 18. Bom dia, Vanilda. Bom dia mesmo, meninas Coelho. Bom dia, dá aquele bom dia, bem bom dia, não é? Bem bom dia. Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Vamos lá? Bom dia, Lena. Bom dia também. Nós estamos no capítulo 18, mas não se esqueça, você pegou a sua apostila, imprimiu a sua apostila, você, se não pegou, você pode pegar aqui, próximo domingo, um grupo já pegou, e você pode pegar. Hoje nós vamos falar sobre, como eu disse, nossa qualidade de vida, mas antes vamos ler Mateus capítulo 18, que diz o seguinte: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior do reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, de mim a recebe. E, se alguém fazer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, seria melhor esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte, joga fora, pois é melhor você entrar na vida manco, aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo dois e ser lançado no inferno e no fogo. Fique atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá no céu, veem intensamente a face do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar o que se desgarrou? E se consegue encontrar, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99, e não se desgarraram. Assim, não é a vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos? Se o meu irmão pecar contra você, vá, repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas,
para que o depoimento dessas 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso será concedido por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo que você perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um reino que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pediu: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Terá que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, no íntimo, que não perdoarem cada um do seu irmão. Amém? Que texto, hein? Que texto! Esse capítulo 18 de Mateus, ele vai falar mais um discurso de Jesus. Nesse discurso, Jesus vai ensinar elementos importantíssimos para o reino dos céus, para a nossa vida como cidadão do reino dos céus. Ele vai falar sobre humildade, ele vai falar sobre disciplina, ele vai falar sobre perdão, não é? Isso só para a gente citar aqui alguns. E eu, como não tenho tempo para falar de todos, não é? Por exemplo, a humildade, você é importante quando também ele chega no discurso das bem-aventuranças, ele começa sempre com humildade. Bem-aventurados os humildes. Ele sempre começa com esse discurso. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, os pobres, os humildes. E agora ele de novo começa o discurso com os humildes. E ele compara os humildes como crianças. E aqui ele dá uma referência de humildade para o cristianismo. Referência de humildade para o cristianismo. Se existe um termo que nós confundimos muito, é o termo humildade. Para muitos, humildade quer dizer condição social. Chamamos pessoas de baixas condições sociais ou pessoas pobres de humildes, como se humildade estivesse relacionado com algum tipo de condição social ou de dinheiro, e não está. Também chamamos pessoas de humildes, pessoas que não cometem autopromoção, ou seja, pessoas que são inteligentes, mas não dizem que são inteligentes, pessoas que têm dinheiro, mas não dizem que têm dinheiro, ou seja, pessoas que não se autopromovam. Pessoas que não se autopromovam, às vezes fazem isso por puro orgulho também.
Talvez as motivações não sejam a motivação da humildade que tantos falamos. Talvez é o constrangimento, talvez para não ficar mal, ou como está na moda hoje, para não ser cancelado. Mas o cristianismo tem um entendimento muito particular de humildade. Humildade para o cristianismo é dependência, é reconhecer dependência. Por isso ele usou uma criança. Ele usa uma criança para mostrar que precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus, como criança que é uma pessoa dependente dos seus pais. A criança não consegue sobreviver, viver sozinho. Ele precisa dos pais para dar comida, ele precisa dos pais para vesti-lo, ele precisa dos pais para educá-lo, e precisa dos pais para ensinar o melhor caminho, precisa dos pais para a formação do seu caráter. Eles precisam sempre dos seus pais para protegê-lo, eles vivem na dependência dos seus pais. E aqui ele diz, se você não for como criança, ou seja, a gente fala muito de ser inocente como criança, não é? Toda vez que eu vejo, a maioria das vezes, pelo menos que eu vejo as pessoas falando sobre sermos como criança, ele usa o aspecto da inocência. Mas se você olhar, o contexto aqui é humildade. Ser como criança é ser humilde como criança. Humildade no quesito, no aspecto cristão de dependência. Precisamos ser dependentes de Deus para entrar no reino dos céus. Como criança, completamente dependente dos seus pais, nós devemos ser completamente dependentes de Deus. É essa consciência de dependência que nos torna humildes, porque não podemos. É uma humildade quase que forçada, um reconhecimento intelectual e espiritual dizendo, olha, não adianta, eu não consigo me sustentar, eu não consigo me manter, eu não consigo me vestir, eu não consigo me alimentar se Deus não estiver me ajudando. Eu preciso de Deus, como uma criança precisa dos pais. E isso me faz ter uma dependência, e essa dependência é o quesito humildade. E aí ele continua falando de disciplina e também de pessoas que fazem, tropeçar essas crianças. Que crianças? Pessoas que estão buscando viver na dependência do pai, mas alguém quer atrapalhar esse relacionamento da pessoa com Deus, se tornando pedra de tropeço, trazendo heresia, trazendo ensinamentos errados, fazendo falsos testemunhos, tirando a esperança dessas pessoas. Ele diz que isso é inevitável, esse tipo de pessoas do qual vem escândalos, mas ai daqueles do qual vem escândalos. Pessoas que atrapalham o crescimento dessas crianças, entre aspas, pessoas que querem viver debaixo da dependência de Deus. Mas a parte que mais me chama a atenção aqui é a arte do perdão. Pedro pergunta a Jesus, dizendo, quantas vezes devemos perdoar? E Pedro começa com um número de 7, perfeição, e diz, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Poxa, 7 vezes perdoar a pessoa no mesmo dia? Ou que seja na mesma semana? Ou que seja no mesmo mês? Ou que seja em um ano? Já é um bom número para a gente começar a falar de perdão. Mas vem Jesus e fala, não, 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 não é um número, 70 vezes 7 é um símbolo, porque o que Pedro também está falando não era simplesmente um número, também era um símbolo. Ele está dizendo, 7 vezes, qual é a perfeição do número, que 7 é perfeição? Qual é a forma mais perfeita para nós perdoarmos a pessoa? E aí Jesus fala, a forma mais perfeita, 70 vezes 7, não é algo muito maior, diz que não tem limite. Perdão não pode ter limite. Não pode ter limite para perdão. E aquilo certamente espantou Pedro e os seus discípulos. Como assim? Como eu posso permitir que uma pessoa me ofenda tanto? E existem algumas ofensas que são inimagináveis. Como vencer essa amargura que é natural quando somos alvos de injustiça? 70 vezes 7, e aquilo deixou os discípulos intrigados, e Jesus, percebendo, novamente veio com uma parábola,
Rapidamente Jesus veio com a parábola para mostrar para eles por que eles deveriam perdoar. Ele usa uma parábola de um homem muito rico e um servo dele estava devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento correspondia a um dia de trabalho para a pessoa. Então o cara devia 10.000 dias de trabalho para aquele homem. 10.000 dias. Conta aí quanto é 10.000 dias. Isso que na verdade ele tinha que trabalhar 20.000 dias, porque ele precisava comer. Tinha que tirar metade ali para comer. Vamos dizer que metade do seu trabalho, metade do seu rendimento, ele dava para pagar aquele homem. Ele ia ficar, se desse metade, que era muito, né? Imagina você pagar uma dívida com metade do que você ganha e tentar viver com outra metade. Você ia demorar ali ele 20.000 dias, no mínimo. 10.000 se desse tudo que ganhasse. Ou seja, o que quis mostrar Jesus naquela parábola era quase impagável aquela dívida. Mas aquele homem ia perder tudo, ia ser vendido como escravo, a sua filha, seus filhos, ele, porque a dívida era muito alta. Ele se ajoelha, se prostra no chão, pede misericórdia, e aquele homem se compadeceu e falou: tudo bem, vai embora, eu perdoei suas dívidas. O homem ficou com um perdão de 10.000 talentos. E apareceu para ele um seu conservo, uma pessoa que o devia 100 talentos, 100 dias de trabalho. Não era um valor impagável, ainda era um valor consideravelmente alto, mas não impagável. Ele ia demorar, talvez, se pegasse metade dos seus rendimentos e vivesse com outra metade, 100 dias a 200 dias para pagar. Então, em menos de um ano, ele era capaz de pagar aquela dívida. Era alta, mas não era impagável. Quem nunca fez uma parcela de 12 vezes, 10 vezes? Era mais ou menos isso que aquele homem tinha que fazer. Mas aquele servo que foi perdoado numa dívida de 10.000 talentos, ele não se compadece. Ele pega o homem pelo pescoço e coloca ele preso e obriga ele a pagar imediatamente a sua dívida. Não tem um mínimo de misericórdia. As pessoas ficaram sabendo e conta para o outro: olha, aquele rapaz que você perdoou uma dívida de 10.000 talentos, não conseguiu perdoar uma dívida que uma pessoa tinha com ele de 100 talentos. Ele chama aquele homem rico, chama aquele servo e falou: servo mau, eu não te perdoei uma dívida de 10.000 talentos? E por que você não conseguiu perdoar uma dívida de 100 talentos? Por que você não foi misericordioso como eu fui misericordioso com você? Por que você não perdoou como eu te perdoei? Por que você não usou de misericórdia como eu usei de misericórdia? Por sua falta de misericórdia, eu não perdoo mais a sua dívida. Você vai ter que me pagar, e é impagável para você agora. Lance esse homem na prisão, porque eu vou fazer com ele o que ele fez com o outro. E aí Jesus, no final da parábola, diz: exatamente isso que vai te acontecer se você não perdoar aqueles que te ofendem. O que Jesus está falando nessa parábola? Olha, eu não sei o que uma pessoa fez com você. A pessoa talvez pecou contra ti, um pecado grave, talvez. Mas quantas vezes Deus teve que te perdoar dos seus pecados? Desde o dia que você aceitou Jesus, nem vou falar antes de aceitar Jesus, desde o dia que você aceitou Jesus, quantos pecados você cometeu? Você sabe? Duvido. Você não tem nem ideia de quantos pecados você cometeu. São muitos pecados. E aqueles ocultos que ninguém nunca descobriu, e Deus não permitiu que ninguém descobrisse porque você pediu perdão e não cometeu mais. Já pensou? Se o pessoal soubesse? Já pensou se sua vida fosse um Big Brother e todo mundo soubesse que se você fez de errado?
Veja o que acontece com uma pessoa que faz. Eu não vejo Big Brother, não tenho vontade de ver, mas pelas redes sociais eu vi que uma pessoa ali cometeu algum erro que eu não sei qual, e mediante aquele erro que ela fez, que eu não tenho a mínima ideia qual seja, ela perdeu um monte de dinheiro aqui fora, foi cancelada aqui fora. As pessoas não tiveram misericórdia. Por quê? Porque o erro dela foi exposto. Todo mundo viu, todo mundo assim que assiste, né? Eu não vi, eu não sei, mas sei que ela vai estar sofrendo a consequência de algum erro que eu não sei qual é. Mas mesmo eu não sabendo, mesmo eu não vendo o programa, eu sei que aquela pessoa está sofrendo pelas consequências de um erro dela, simplesmente porque o erro dela foi público. Imagine se o seu erro vira público. E não precisa ser para o Brasil, só para os seus familiares, só para o seu marido, só para a sua esposa, só para os seus filhos, só para os seus irmãos. Mas Deus te perdoa. Deus te perdoa. Quantas vezes Deus te perdoou? Quantas vezes essa semana? Quantas vezes esse mês? Quantas vezes esse ano que tem pouco tempo? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Quantas vezes Deus me perdoou? Muitas vezes, muitas vezes. A minha dívida com Deus dá mais de 10.000 talentos. Ou seja, em 10.000 dias, talvez eu tenha muito mais de 10.000 dias cometendo os erros e pecados. Muito mais. E aí vem uma pessoa que vem com 100 talentos. Por 100 dias ele errou contra mim. 100 dias errando contra mim. 100 dias me ofendendo. 100 dias me perseguindo. 100 dias cometendo injustiça. Eu fiquei indignado, você ficaria indignado. Mas quando eu olho quantos dias eu pequei, quantos dias Deus teve que perdoar, a Bíblia diz, se eu não perdoar aquele que tem uma dívida de 100 talentos, lembre-se, cada talento corresponde a um dia de trabalho. Vamos colocar aqui que esse talento corresponde a um erro que a pessoa tem comigo. 100 dias que a pessoa errou comigo. O que é 100 dias que a pessoa errou comigo? Perto dos dias que eu errei contra Deus. E a Bíblia diz, se eu não perdoar aquela pessoa que por no mínimo 100 dias errou contra mim, o que seria de mim se Deus parasse de me perdoar os dias que eu pequei contra Ele? Jesus é claro, Deus não perdoa meus pecados se eu não perdoar o pecado dos próximos. É difícil quando eu olho na perspectiva que eu sou injustiçado. Aí é difícil. Mas quando eu vejo como criança, e olha, aí você vai entender lá no início, como criança. Se eu sou como criança, se eu entendo que eu vivo na dependência de Deus, e entendo também que muitas vezes quem está do meu lado também é uma criança, mas às vezes mimada. E sabe qual é a diferença? Eu como criança, como ele, eu tenho um pai que me disciplina, que me cria, que me ensina, que me admoesta, que me educa. Ele não tem esse pai. É uma criança mimada. É uma criança que não tem os parâmetros do reino, não tem disciplina, não tem educação. E uma criança sem educação, irmãos, não tem noção. Ela ofende, ela morde outra criança, ela toma o brinquedo do outro. Sim, ela machuca. E qual é a diferença dela comigo? Eu tenho um pai. Ela não tem. Quando eu começo a ver isso, eu olho, não tem como ela não me ofender. Ela não tem pai, não tem educação. Mas eu sou bem educado. Eu tenho um pai que me disciplina. Eu tenho temor a ele. O pai, ela não tem pai, não tem ninguém para disciplinar, corrigir, colocar limites. Eu tenho. A diferença comigo e ela é porque eu tenho pai e ela não tem. Não é que eu sou melhor do que ela. É porque eu tenho quem me educa. Ela não tem quem o educa. Por isso, perdoo. Porque eu já fui assim. Já fui uma criança sem pai. Já fui uma criança indisciplinada, mal educada, birrenta. Já fui uma criança que vivia segundo os meus desejos, que mordia outra criança, que só queria saber de mim mesmo, que não dividia meus brinquedos,
porque eu já fui uma criança sem pai. Mas um dia eu fui adotado porque aceitei esse pai para mim. E eu vivo na dependência dele. E às vezes, como criança, eu erro tanto contra esse pai. Mesmo ele me educando, mesmo ele me disciplinando, mesmo me dando comida, mesmo ele me sustentando, muitas vezes eu sou pirracento com esse pai. Muitas vezes eu erro com ele. Muitas vezes eu desobedeço, eu respondo. Todas as vezes que faço isso, eu sofro. E de forma amorosa, ele me perdoa. Ele continua ali do meu lado. Ele continua me ajudando. O mínimo que eu posso fazer com tanto amor que esse pai faz por mim, comigo, é obedecê-lo. Ser como ele. Porque eu quero ser como esse meu pai. Da mesma forma que ele me perdoa, eu quero perdoar o próximo. E aí você pode ligar o início, essa parte do final do capítulo 18 de Mateus ao início e ver que está tudo interligado. Amém? Vamos lá. O que você aprendeu? Sempre falo, não precisa ser exatamente aquilo que eu falei, mas o que você aprendeu? Escreva na sua apostila o que você aprendeu hoje com esse texto. E também eu quero orar pela sua qualidade de vida. Eu quero orar pela qualidade espiritual. Como é que você está orando? Tem orado todo dia? Que hora você ora? Né? Você tem disciplina de oração? Veja, a diferença está na perseverança, na fidelidade, na disciplina. Não adianta orar um dia, outro dia não ora, ler a Bíblia um dia, outro dia não lê, todos os dias. Isso que faz diferença. Disciplina para ler a Bíblia, disciplina, quem sabe, de ler a Bíblia toda por um ano. Nós já estamos, você que está lendo o livro do Velho Testamento junto comigo, você já está no capítulo 11 de Êxodo, 11 de Êxodo. E hoje você vai ler do capítulo 11 ao capítulo 13 de Êxodo. 13. Aí você vai dizer, pastor, não comecei. Começa nesse capítulo 11. Começa nesse capítulo 11 e leia 3 capítulos por dia até o final do ano. Você vai ter lido do capítulo 11 de Êxodo até o final da Bíblia, porque o Novo Testamento a gente lê aqui um capítulo por dia. Vai faltar 10 capítulos só para você ler depois, no ano que vem. E 10 capítulos, aí você lê um capítulo por dia em 10 dias. No dia 10 de janeiro, ano que vem, você já lê a Bíblia toda. Isso é fantástico. Também na área da sua felicidade, o que você tem feito para ajudar a você ser mais feliz? O que você está procrastinando? O que você precisa mudar? Parar de ficar enrolando. Para de ficar enrolando. Para de ficar adiando. Vamos lá para a ação. O que você está fazendo? Você tem paixão e gostaria de fazer? Coloca aí, escreva para a gente orar. O que você tem colocado na frente de Jesus? Tudo que a gente coloca na frente de Jesus é idolatria. Até o nosso ressentimento. Às vezes o nosso ressentimento, a nossa amargura, a nossa ira, a nossa raiva está na frente de Jesus. Começamos a idolatrar a nossa própria raiva, a nossa própria amargura, os nossos sentimentos. Que você talvez seja isso. O que você tem colocado? Coloca aí, escreva que nós vamos orar para pedir a Deus para nos ajudar a fazer esses ídolos caírem. Também quero orar por você. O que você tem feito junto com a sua família? Coloca aí, faça alguma coisa junto com eles. Também, você tem tirado um dia da semana para se divertir, para se distrair? Não, porque a pandemia. Não, tira um dia de descanso. A Bíblia fez um dia do descanso para você, porque Ele sabe que é necessário para a nossa condição física e emocional. E quando você vai fazer isso? Porque eu vou fazer, mas quando? Que hora? Que dia? Seja específico, coloque aí, fale em oração para você realmente fazer e se crescer e ter melhor qualidade de vida. Também quero orar pelo seu pedido de oração. Basta você apertar aí o botão de interrogação que tem e eu vou ler também os seus pedidos de oração, ok? Então vamos orar juntos. Vamos orar agora para a sua qualidade de vida primeiro. Senhor nosso Deus, eu quero orar pela qualidade de vida desse meu irmão, dessa minha irmã primeiro, Pai. Primeiro, a qualidade espiritual, tudo começa no espiritual. Ele precisa aprender disciplina de oração, de leitura da Bíblia, que ele possa, Pai amado, tirar um horário, tempo, para orar e falar contigo todos os dias. Não importa se é 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, o que importa é fazer isso de forma diária e deixar o Espírito trabalhar em nós, nos mover e nos moldar, Pai.
Derrame a tua graça também, nos ajudando, Pai, em algumas áreas importantes da nossa vida, para vivermos a vida da bem-aventurança, da boa-aventura, da felicidade. Que possamos parar de procrastinar algumas coisas, que não possamos adiar, tirar o medo, ter coragem de avançar e de fazer. Nos ajude, Pai, também a definir as nossas paixões e fazer as coisas por ela, para sermos mais plenos, Senhor. Que o Senhor também possa nos ajudar a quebrar tudo aquilo que colocamos na frente do Senhor. Tudo, pessoas, coisas, sentimentos. Queremos colocar tudo isso abaixo de Ti. Queremos quebrar os nossos ídolos, para que o Senhor seja a principal fonte de inspiração e a principal fonte de motivação das nossas vidas. Que o Senhor também possa nos ajudar, Pai, a ter momentos com a nossa família, a ter um dia de descanso, a recuperar nossas forças, porque o Senhor nos criou e sabe que temos um limite físico e emocional. Todos nós precisamos de pelo menos um dia de descanso. Também quero colocar diante de Ti os pedidos dos meus irmãos, Pai. Coloco aqui o Luiz Antônio, Pai, que vai hoje no hospital fazer aquela raspagem na perna. Derrame a Tua graça na vida dele. Obrigado pela Luziane, que faz aniversário hoje. Louvado seja Deus pelo aniversário da Luziane. Obrigado porque o Senhor tem dado saúde, que o Senhor tem sustentado a vida dela até aqui. Eu creio que o Senhor vai multiplicar os seus anos de vida, que ela possa festejar essa data com os seus, com sua família, de forma alegre. Abençoe ela, Pai amado, nesse mais um ano de vida. Abençoe a saúde da Mônica, Pai amado, que vai fazer uma biópsia nas mamas no dia 9, possa abençoar a vida dela, abençoe a família do Severino, seu pai, sua mãe, a sua esposa. Colocamos nossa igreja, a nação, os médicos, os pastores, nossos vizinhos, nosso trabalho, a nossa casa, Pai, diante da Tua presença. Ó Deus, obrigado pela vida da Clara, como é bom ver a Clara aqui. Temos saudade dela, que o Senhor possa estar abençoando a vida da Clara e abençoando seus filhos, Pai. A Hannah está pedindo uma vaga de um estágio, que o Senhor possa abrir a porta para essa vaga, que tudo dê certo, Pai amado, para ela, e que o Senhor possa ajudá-la nesse caminho que ela tem, profissional, do qual ela, Pai amado, abraçou. Derrame a Tua graça na vida de cada um desses meus irmãos aqui, de uma forma especial. É que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos. Não se esqueça, hoje, quarta-feira, nós temos GV de adultos às 20 horas. Pega no bio, entra na bio aqui no nosso Instagram, tem lá o link no nosso Zoom. Você pode entrar às 8 horas da noite. Vai estar com o pastor Ronaldo e a Penha, nossa bispa. Vai estar no nosso Grupo Vida, nossa célula, que ainda está funcionando pelo Zoom, por causa dessa pandemia. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Deus abençoe você que está ao vivo. Deus abençoe você que está vendo pela reprise no YouTube também. Tchau e até amanhã.